E aí galera, belezinha com vocês? Tudo bom? Boa noite. Então galera, hoje eu decidi dar continuidade a um vídeo do canal que na verdade ele não foi um vídeo que eu prometi fazer nenhum tipo de continuação, mas eu percebi que vocês gostaram muito, né? Eu tive bastante feedback dele. E inclusive ultimamente eu tenho recebido mensagens de inscritos, né, de pessoal do canal, com dúvidas e pedindo para explicar melhor, que seria sobre os seres estelares, ok? Então hoje no canal eu vou fazer um videozinho falando sobre os estelares. Bom, primeiramente, né galera, o que é os seres estelares? O que são os seres estelares? Como eu tinha comentado naquele último vídeo, os estelares são almas, tá? Que tiveram a sua origem fora da Terra, longe daqui, em um outro planeta, em um outro sistema galáctico muitas vezes, né? E algumas vezes até mesmo em um outro universo, dependendo da raça ao qual esse estelar pertença. Pode ser que ele tenha vindo inclusive de um outro universo local vizinho ao nosso, tá? Mas para ficar claro, né, um pouquinho mais pelo menos, o que seriam os estelares então na verdade seriam nada mais nada menos do que as almas migratórias, tá gente? É aquela galera que em verdade veio de outro planeta, vieram de outras esferas, para cumprir alguma missão aqui, para cumprir algum propósito aqui, tá? No nosso planetinha Terra aqui, seja por mérito, né? Porque estão buscando aí se melhorarem como ser de luz que são, e portanto ajudar no processo evolutivo de um planeta de baixa densidade como o nosso, ou seja para ganho de elevação também. Muitos seres no universo, tá gente, eles fazem esse tipo de trabalho como se fosse um verdadeiro serviço social, um trabalho voluntário, vamos dizer assim, onde eles se colocam por amor à disposição para ajudar no processo de elevação de outros planetas. E aí com isso, claro, ele vai galgar energias mais elevadas, ele vai galgar elevação para si próprio também, fazendo assim com que ele evolua e portanto ele passe para dimensões mais elevadas. É assim que geralmente a coisa funciona no universo, quando você já está em patamares mais elevados. Pierre, então isso quer dizer, por exemplo, que o sofrimento da terceira dimensão vai acabar? Sim galera, vai acabar. Mas isso é para quando a gente for embora daqui. No, God! No, God, please, no! 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 Então, por enquanto a gente tiver aqui, o sofrimento da terceira dimensão, ele faz parte, é pertinente à terceira dimensão, ele vai continuar existindo. Como eu costumo dizer às vezes, porém, né, ser envolvido pelo sofrimento de terceira dimensão e permitir-se, portanto, sofrer, é aí opcional, tá? Mas, voltando para o tema, né, os seres estelares. Existem variados seres estelares e, por conta disso, eu vou precisar fazer uma série, né? Então, começando hoje, nós vamos começar uma série falando aí sobre seres estelares, tá? Aonde eu vou falar por raças, tá? Dos seres estelares, e também por quantidade, vamos dizer assim, pertinente ao planeta. Então cada raça tem seres, vamos dizer assim, que estão no planeta. Alguns estão há muito tempo, outros estão há menos tempo, mas alguns estão em grande quantidade. E aí esses que estão em grande quantidade são os que eu vou falar primeiro, beleza? Bom, então vamos começar falando aí, talvez pelo nosso amigo mais famoso, né, o mais conhecido
e que em muitos momentos ele não foi nosso amigo, né? Que é o ETzinho, inclusive símbolo do canal aí, para quem tá acostumado, né, entrar no canal, ver o botãozinho de inscreva-se que aparece sempre no final dos vídeos, aquele ETzinho assim, né, famoso dos filmes de cinema e de muitas camisetas desde o Woodstock em diante, né? Então, o Grey. Vamos falar hoje sobre ele. O Grey, tá, gente? Para quem não conhece, ele é um ser de Orion. O nome dele não é Grey, né? Eles são orianos, na verdade. Mas a raça dos Greys, ele ganhou esse nome por um aspecto muito simples, vamos dizer assim, pertinente à sua própria fisiologia de sua raça, tá? Os Greys, eles são baixinhos, né? São cabeçudos, como vocês puderam ver aí. São a raça talvez mais conhecida por nós, porque estão na Terra desde os primórdios, tá? E são facilmente reconhecidos pelo seu aspecto cinza. E é daí que vem o nome Grey, tá? Os Greys, eles foram vistos primeiramente em larga escala por povos americanos e povos britânicos, né? Onde por sua grande maioria se fala a língua inglesa. E portanto, Grey é cinza em inglês, foi o nome que acabaram dando para esse nosso amiguinho aí. Tá bom. Pierre, por que você disse que ele não era nosso amigo? Então, os Greys, eles são uma raça problemática. Tá? Em verdade, talvez a raça dos seres extraterrenos mais parecida com a raça dos homens que a gente possa ter. Nossa, Pierre, mas como é que você fala isso? Eles são completamente diferentes. Sim, gente, em aparência sim. Mas em essência, talvez os Greys sejam a raça mais parecida conosco que existe. Até pelo fato da própria criação do genoma humano ter partido da orientação deles. Isso é um assunto que eu vou falar futuramente em um outro vídeo, tá? Mas os Greys, eles tinham um problema sério em sua raça, tá? E esse problema sério estava basicamente associado à sua grande inteligência, tá? Os Greys são considerados aí os segundos seres mais inteligentes do universo, tá? Perdendo apenas para os Pleiadianos. No caso eu estou falando de seres, né? Não de inteligências galácticas como anjos e arcanjos, que aí não tem como comparar, mas em termos de seres extras, os Greys são a segunda raça mais inteligente do universo, tá? Em termos científicos, tecnológicos e assim por diante. Então tudo que diz respeito à área de tecnologia, à área de crescimento tecnológico, toda essa questão mais voltada ao mundo da ciência, vamos dizer assim, os Greys são altamente científicos, tá? Eles inclusive são uma raça inteira de cientistas. E isso foi, em verdade, o que acabou ocasionando aí o grande problema da raça dos Greys. Por quê? Os Greys, eles evoluíram em um curto espaço de tempo, como todos os seres no universo evoluem, e até aí isso não é um problema. Mas esse curto espaço de tempo que fez com que eles evoluíssem, fez com que eles focassem bastante no desenvolvimento tecnológico. Até porque o desenvolvimento tecnológico foi o que levou os Greys a permearem o espaço. Então eles foram ali basicamente também um dos grandes percussores do que diz respeito às navegações galácticas e intergalácticas, fazendo viagens entre planetas, explorações e assim por diante. Muito parecido, por exemplo, com o que o nosso planetinha hoje está fazendo, mandando homem para a Lua, mandando sonda para Marte, coisas do tipo, né? É claro que também não dá para comparar, pois a tecnologia dos Greys já naquela época, há muito tempo atrás, era deveras muito mesmo mais elevada do que a nossa aqui. Mesmo assim, eles tinham uma similaridade, tá? Para vocês tentarem acompanhar aí o que eu estou dizendo. E os Greys, por evoluírem bastante, né, no que diz respeito a esse quesito científico,
eles começaram a deixar de lado a espiritualidade. E aí, quando eles começaram a deixar de lado a espiritualidade, por algumas eras e gerações, isso foi se estendendo, e como os seres lá fora eles não morrem, eles basicamente foram deixando de lado até o ponto de simplesmente esquecerem o que era a espiritualidade. E como eles focaram completamente na materialidade, na parte científica, quando eles se esqueceram do que era a espiritualidade, surgiu ali o problema, tá? Por quê? A raça dos Greys entrou em um desequilíbrio, né? E aquilo que a gente sempre fala aqui, que é a necessidade da união da ciência e da religião em uma só, para que vire uma coisa coesa, porque na verdade são apenas lados de uma mesma moeda que contam a mesma história, fez com que os Greys ficassem capengas, né? É um termo meio esdrúxulo de falar, mas acho que é a forma mais simples da gente entender, tá? Esse lado capenga dos Greys, voltado para a área da espiritualidade, fez com que eles perdessem então a capacidade transmutativa, tá? E o que é isso, galera? Isso é um BO muito grande, tá? Porque, lembrem do que eu falei, até então, os seres no universo, eles não morriam. Eles chegavam a um determinado grau de conhecimento, a um determinado grau de evolução, e aí eles pegavam, eles transmutavam o seu corpo, transmutavam a sua energia, e então eles evoluíam para um novo patamar, para uma nova dimensão. Não muito diferente, por exemplo, de o processo da lagarta, por exemplo, que se transforma em borboleta e aí ela vira um novo ser, tá? Então seria mais ou menos isso que acontece no universo. O problema é que justamente o que aconteceu com os Greys? Como eles se distanciaram tanto do lado da espiritualidade, ao ponto de simplesmente esquecerem sobre a espiritualidade, eles também esqueceram como era o processo de transmutação. Processo de transmutação esse que é totalmente energético e que não envolve nada de ciência. E aí a raça dos Greys começou a morrer. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Tá? Nossa, Pierre, está dizendo que os Greys foram os primeiros seres do universo a morrerem? De certa forma, sim, tá? Mas quando eu digo começaram a morrer, não significa que eles morreram, porque mesmo assim... Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Ficou estranha essa frase, né? Mesmo assim, eles sendo mortais, vamos dizer assim, eles tinham uma vida muito longa, né? Então essa vida muito longa, ela ainda fazia com que eles vivessem, por exemplo, 300, 400, 1000 anos e assim por diante. Porra, tudo isso? Mas a diferença é que o corpo deles se desgastava e o corpo dele entrava em estado de perecimento. Então, o estado, por exemplo, parecido com o estado de envelhecimento que nós humanos temos aqui e que nos leva aí, inclusive, a um momento, mesmo que você seja a pessoa mais saudável do planeta, a morrer, porque simplesmente acaba a energia, você envelhece e uma hora você morre. Você vai morrer, né? Então, esse prazo de validade, vamos dizer assim, ele começou a acontecer com os Greys. E aí isso se tornou um problema, tá? Para encurtar um pouco a história, para o vídeo não ficar tão gigantesco, né? Eu acredito que eu vou fazer esse vídeo falando sobre os Greys e eu devo fazer mais um continuando, tá? Então, se você não é inscrito do canal, galera, inscreva-se aqui para você não perder, tá? Porque provavelmente eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo falando ainda mais sobre os Greys. E se você não for inscrito, provavelmente você vai perder a segunda parte. Então aproveita, pega o dedinho aqui embaixo no botãozinho e aperta lá, inscreva-se para você não perder, ok? Bom, os Greys, com esse problema, eles começaram então a fazer o que até então era a única coisa que eles sabiam fazer, né? Porque, como eu disse, eles esqueceram da espiritualidade ao ponto de esquecerem mesmo como usar a transmutação, de como fazer qualquer tipo de coisa simples ligada à espiritualidade. É como, por exemplo, uma pessoa que tem o costume de rezar todas as noites e durante alguns anos
de sua vida, simplesmente, por motivo algum, ela simplesmente para de fazer isso, tá? Ela não faz mais. Não tem nenhum motivo, ela tá com raiva de Deus ou coisa do tipo, ela só para. E aí ela para de fazer e depois de um tempo, quando ela tenta rezar, muitas vezes nem um Pai Nosso ela sabe rezar mais, a não ser que ela leia, entendeu? Mas de cabeça, de decorado, ela não lembra mais, ela não consegue fazer mais. E é a mesma coisa, entendeu? Para vocês terem aí uma analogia do que aconteceu com os Greys, tá? Os Greys então começaram a pesquisar cientificamente uma forma sintética de tentar criar um paralelo, vamos dizer assim, que tornasse possível uma solução, mesmo que momentânea, para suprir ali aquele problema que eles estavam tendo, para poder então até eles conseguirem encontrar a solução definitiva, que era o próprio processo de transmutação ser recuperado na sua raça. Bom, mas, como eu disse, o processo de transmutação ele é algo altamente energético e puramente energético. É claro que as pesquisas científicas deles não iam nem um pouco bem, sabe? Não estava dando certo. Isso fez com que os Greys começassem a expandir território, saindo de Orion para ir pesquisar, vamos dizer assim, essa solução em outros locais, em outros planetas, em outros sistemas, fora do sistema oriano. É claro que existem regras no universo, tá, galera? Não é simplesmente assim, eu moro aqui em Orion e eu quero explorar o sistema da Via Láctea. Pô, legal, vou pegar minha nave e vou lá. Não é assim que funciona, tá? Como a gente sabe, que eu já andei falando aqui, existe uma confederação intergaláctica e acima dela ainda existe a federação, que inclusive eu já andei falando aqui e eu ainda vou voltar a falar sobre a federação para falar mais sobre os seus membros, tá? Por isso que eu digo, se você não é inscrito do canal, inscreva-se, aperta aí com o seu dedinho para você não perder nada, que senão você vai perder conteúdo, cara. Tá? Mas é isso. Bom, como eu estava dizendo, né, a questão é que existem regras. E então os Greys, eles precisavam de uma autorização. Neste caso, como é uma autorização que envolve exploração extraplanetária, ou seja, de um outro planeta, às vezes de um outro sistema, por uma outra raça, essa autorização ela tem que partir diretamente da federação e não da confederação. E isso levava um certo tempo, né, que na verdade sai aí por volta de anos terrenos, uns 100 mil anos. What? Tá? Então demorava uns 100 mil anos para os seres entrarem em contato com a federação, para eles terem a resposta e para poder eles efetivamente colocar em prática. E você pode estar achando estranho que eu estou falando isso e eu estou dando umas risadas aqui, é que eu estou pensando assim, cara, você imagina só a gente aqui, a gente reclama da nossa burocracia muitas vezes, por exemplo, quando você vai numa fila de banco e era para você ficar 15 minutos e você fica 1 hora lá. Imagina esperar 100 mil anos, cara. Nossa, é terrível, você ia morrer, não ia? Eu ia, com certeza, né? Como diz o Didi, morreu. E morreu. Bom, eu sei que assim, 100 mil anos em tempo terreno é muito tempo, mas claro que em tempo galáctico é totalmente diferente, né? A gente sabe que o tempo linear é uma coisa que existe apenas aqui no nosso planeta, lá fora não existe esse tempo cronológico, então para eles talvez não fosse uma coisa tão longa assim, mas é claro que 100 mil anos é um tempo, né? E, enfim, quando veio a autorização, eles foram explorar, e entre esses planetas que eles foram explorar estava aí o nosso querido, salve salve, né, planeta Terra, tá? Quando eles chegaram à Terra, a Terra ela era nada mais, nada menos do que uma croaca, vamos dizer assim. Ela era uma massa planetária com algumas vidas primitivas existentes aqui, e eles chegaram aqui basicamente com a função de explorar alguns minérios, algumas coisas que só existiam por aqui, para tentar assim fazer algum tipo de fórmula, alguma coisa para resolver o problema deles. O que eles estavam buscando até então era uma forma sintética
de transmutarem o seu corpo, uma vez que eles tinham perdido essa capacidade energética. Lembrem disso, tá? É claro que isso não deu certo, tá? Eles pesquisaram bastante, mas foi completamente frustrada essa pesquisa, e portanto isso acabou dando basicamente em nada, né? O que me leva a falar com vocês que, infelizmente, vamos dizer assim, até mesmo a questão dessa pesquisa ter dado errado acabou refletindo muito um problema não só para a raça dos próprios orianos, mas para outras raças porventura que viriam depois, como a nossa própria raça dos homens, né? A raça dos Homo sapiens, Cro-Magnon, Neandertal e toda aquela galera que ainda iria aparecer no planeta Terra, né? Mas, como eu tinha dito, isso daí vai ser um assunto para um próximo vídeo, né? Eu acho que o assunto vai ser muito vasto, então eu vou dividir em dois, né? E se você está gostando do conteúdo, como eu falei, se inscreva aqui no nosso canal para não perder isso aí, né? E no próximo vídeo a gente vai continuar essa história para eu poder explicar melhor o que aconteceu, por que os Greys fracassaram e qual foi então a solução que eles conseguiram encontrar, qual foi a solução que eles conseguiram chegar para hoje eles voltarem a serem seres que têm não só a capacidade transmutativa, mas sim, novamente, são confederados, tá? Mas como eu disse, isso aí é um assunto para um outro vídeo. Bom, galera, agora é aquele momento, né? Como você sabe. Se você chegou até aqui, significa que você gostou do vídeo. Então eu peço para você deixar aquele seu like aqui embaixo, dá aquele gostei, isso nos ajuda muito a crescer como canal no YouTube, porque divulga o nosso vídeo para outras pessoas, torna relevante e faz assim com que a mensagem que a gente está aqui tentando passar seja divulgada cada vez mais e cada vez mais rápido e cada vez para um maior número de pessoas, que é justamente o intuito do canal, tá bom, galera? E além de gostar, se você gostou do vídeo, né, e deixar o seu gostei, se você puder, compartilhe nas suas redes sociais, que isso também vai ajudar bastante. Bom, vou deixar depois linkado aqui embaixo o link, né, para, nossa, deixar linkado o link para o outro vídeo, né, a segunda parte, para que você que está assistindo aqui a primeira não perca, beleza? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostando, na verdade, de todos os vídeos do nosso canal. E caso você queira dar alguma sugestão, caso você queira falar alguma coisa, caso você queira fazer algum tipo de pergunta ou até mesmo marcar alguma consulta, né, eu também vou deixar no primeiro comentário fixado aqui o meu Instagram. Você pode seguir lá e aí você me manda um direct no Instagram, que a gente conversa, a gente tira dúvidas e, se for o caso, até também marca uma consulta, pois, né, todo mundo aqui sabe, acredito eu, que eu sou terapeuta holístico. Bom, é isso, galera. Um abraço a todos, uma boa noite para todos e até mais. Fiquem na luz. Valeu.